Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Gênesis 37. Aleluia, Jesus. Vamos ler do 37 ao verso 11. Amém? Amém. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém. Podemos tomar assento. Nós acabamos de ouvir aqui agora a irmã Glória e o irmão Milton cantar um hino sobre fidelidade. Serei fiel em tudo que eu fizer, no meu cantar, no meu orar, Aleluia. no meu contribuir, em tudo quanto fizermos. E a gente canta e sente realmente um hino muito bonito, uma letra muito bonita. Em todos os lugares que nós estivermos, devemos ser fiel a Deus, tanto aqui dentro da igreja, quanto ali fora. Agora nós vamos iniciar uma história, a história de José, a última história do livro de Gênesis, e nós vamos perceber a fidelidade de um jovem israelita, de um jovem filho da promessa, da família da promessa. Nós vamos ver que as intempéries todas que ele vai passar na sua vida, e nós vamos ver a fidelidade de José para com o Deus da aliança, o Deus de seu pai Jacó, o Deus de seu avô Isaque e de seu bisavô Abraão, a fidelidade ao nosso Deus. Amém? Como nós já falamos, então, a história de José é a maior e a última história do livro de Gênesis. E essa história aqui, então, ela vai abrir o espaço para o próximo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Nessa história aqui de José, vai cumprir aquela profecia que Deus fez a Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 15, do verso 13 ao 16.
Então lhe foi dito: sabe, com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aqui então, na história de José, começa a se cumprir esta profecia. É com José, quando José, nós vamos ver que ele será vendido a uma caravana ismaelita que está indo em direção ao Egito, e lá então ele é vendido novamente como escravo. E a partir da ida de José para o Egito, mais à frente nós vamos ver que vai toda a família de José para o Egito, e ali vai se passar os anos, e ali então depois mais à frente eles serão escravizados pelo Egito, e depois então Deus levanta Moisés e os liberta do Egito. É onde inicia-se o Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então hoje nós veremos sobre a história de José, uma parte, o início da história de José, que começa aqui no 37, e uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção é o fato de José pertencer a essa família, a família de Jacó, uma família, como a gente já viu, totalmente desestruturada, uma família despedaçada, uma família que, mesmo sendo a família da promessa, a família na qual Deus separou ali, quando começou essa família com Abraão, a gente pode ver que essa família está uma família toda despedaçada, toda cheia de ciúme, toda cheia de preferências, toda cheia de erro, e é nesse meio então que aparece José, um dos 12 irmãos, o 11º filho de Jacó, o filho da sua velhice, como diz a Bíblia, e o filho da amada de Jacó, Raquel, a sua esposa amada. E nessa época aqui a gente já viu que ele já havia perdido a sua mãe, tinha apenas um irmão mesmo de sangue de pai e mãe, um irmão legítimo mesmo, era apenas um, Benjamim. E nessa família então aparece José. Seus irmãos o invejavam muito, porque, como diz a Bíblia, ele era o filho preferido de Jacó. E ao que relata a Bíblia, Jacó deixava isso bem claro, ele nem disfarçava. Por ser o filho da velhice, era o filho preferido de Jacó. E por essas razões, ele era odiado pelos seus irmãos. Como diz a Bíblia, que ele trabalhava junto com os filhos de Jacó, ia apacentar as ovelhas junto, e quando voltava ele trazia más notícias dele. Essas notícias, esse termo notícias, ele está escrito no original como dibá. O que essa palavra, para traduzir, ela se traduz como maledicências. Além do que ele trazia ao seu pai, do fato verídico que acontecia, ele aumentava um pouco mais o fato ocorrido, ele aumentava e às vezes até acrescentava coisas que realmente não tinham acontecido. Ele era de fato um adolescente mimado, imaturo e desagradável. Tanto é que os seus irmãos não conseguiam mais nem falar com ele pacificamente, como diz a Bíblia. Esse
já não podiam lhe falar pacificamente. Isso se refere que eles não conseguiam mais nem cumprimentar ele com um bom dia, de tanto que eles o odiavam. E apesar de toda essa desconfiança, de tudo isso que os irmãos tinham dele, apesar de tudo isso, Jacó ainda vai lá e lhe dá uma túnica talar. Esse talar, eu estava estudando, nessa minha Bíblia se refere à túnica talar, e naquela outra se refere a uma túnica de várias cores. E essa história é uma história bem famosa já na Bíblia, a história de José, que a gente já aprende isso desde criança. Eu já escutava até em disco a história de José, e eu sempre aprendi que essa túnica ela era de várias cores. E estudando esse texto, eu vi uma referência a essa túnica que ela não é de várias cores, ela não seria de várias cores, porque a tradução ali, quando foi feita a tradução da Septuaginta, ela foi traduzida, uma das mais antigas traduções, que ela foi traduzida do hebraico para o grego. Ali então que eles traduziram essa túnica como sendo uma túnica colorida. Mas eu estava vendo e estudando, é que o menos provável é que essa túnica seja colorida, apesar de há um forte consenso entre as traduções de traduzir como uma túnica colorida. Mas enfim, essa questão tanto não vem ao caso, mas o que mais vem ao caso é que ela era uma túnica, não era uma túnica comum. Ela era uma túnica de um tecido muito fino e uma túnica real. Tanto é que a outra citação que a gente vai ter de uma túnica talar vai ser em 2 Samuel, capítulo 13, verso 18, que diz assim: trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei. Então a gente pode ver que era uma túnica real mesmo. A partir dali, os seus irmãos, quando Jacó dá essa túnica para ele literalmente transfere a autoridade para José, que vai ser lhe dada a primogenitura a José. Ele deixa bem claro isso, que a primogenitura da família será de José. Simeão já tinha sido descartado, que era o mais velho de todos. Então ele daria a primogenitura dele a José. E essa questão ainda fez com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. E como se isso ainda não bastasse, José tinha sonhos. Como a gente pode ler no verso 7, no 6. No 5 ele diz que tem um sonho, então no 7 ele conta o sonho, que eles atavam os feixes. Esses feixes eram feixes de trigo. O trigo era colhido, e assim que ele fosse colhido, ele deveria de ser amarrado em feixes, em pequenas porções, e depois eles pegavam, aí secavam aquilo, depois eles pegavam e batiam aquele trigo para soltar a semente, depois então eles botavam numa peneira, uma espécie de peneira, e jogavam para o alto aquele trigo, e o vento vinha, levava a palha embora, e sobrava só a semente. Então, o sonho dele era enquanto eles atavam esses feixes, o feixe dele se sobressaía no centro, e os outros feixes dos outros irmãos dele,
Então se curvavam ante o feixe dele. E ele conta isso aos seus irmãos. E daí, como a gente pode ver ali no verso 8, então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Veja bem, Jacó não havia dito, mas já havia deixado claro com aquela túnica real sobre que havia dado para José. Aquilo já era um indício forte de que a primogenitura seria dele. E irmãos, a gente tem que ver o seguinte: havia acima de tudo a promessa divina em cima do primogênito. Além dele herdar, além dele ficar com a herança, havia aquela promessa lá de Abraão. E eles sabiam dessa promessa. Eles tinham pleno conhecimento da promessa de Deus sobre o primogênito. E essa promessa, a primogenitura estava caindo sobre José. Então José vai lá e lhes conta esse sonho. Então eles perguntam: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Aqui então eles sabiam a forma que Deus falava, e eles criam em Deus, porque eles viram tudo o que passou Jacó. E isso era um forte indício, então, uma confirmação do que aconteceria no futuro. E eles percebendo isso, e como nós já falamos, uma família desestruturada, eles passaram a odiar José. E o José ainda ia lá e contava. Talvez se ele tivesse guardado para ele esses sonhos, talvez não seria tão claro esse ódio em cima deles. E ainda, como diz o verso 9, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam perante mim. Aí vai onde ele vai e conta o pai dele, e o pai dele o repreende. Ele diz: pode eu, tua mãe e teus irmãos se curvar perante ti? É onde então os seus irmãos se enciumam ainda mais. Mas diz o final do texto do verso 11, diz: seus irmãos lhe tinham ciúme, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Jacó conhecia o agir de Deus. Jacó sabia que pelas convenções daquela época, pelo costume daquela época, seria o primogênito. Mas ele sabia que seu pai, Isaque, não era o primogênito e havia recebido a bênção. Ele próprio não era primogênito e havia recebido a bênção. Então, o próprio José, o próprio Jacó, já estava considerando que a mão de Deus já estava repousando sobre a vida de José. Aleluia. E então assim Deus falava com José, uma maneira totalmente indireta: nós sabemos no que vai dar. Nós sabemos onde vai dar esse sonho de José. Mas José não sabia. Jacó não sabia. Seus irmãos não sabiam. E a gente pode ver bem certo aonde vai dar o sonho de José. Glória a Deus. Lendo um pouquinho mais à frente, no capítulo 42 de Gênesis,
Capítulo 42, verso 6. Vejam só, o sonho que José teve com as espigas, com os feixes de trigo. Que o feixe dele estava no meio e o dos seus irmãos se curvavam perante deles. Olha só o que diz, capítulo 42, verso 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Deus, aleluia. Está vendo o sonho de José? Meu Deus. Nós sabemos disso, mas na época nem José, nem seus irmãos sabiam disso. Assim Deus faz. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus para a nossa vida. Devemos sonhar, devemos ter os sonhos são de Deus. Mas em todo o nosso sonho, do início ao fim, devemos ter Deus no nosso sonho. E como cantou a irmã Glória e o irmão Milton, fidelidade. José foi fiel. Aleluia. Em tudo José foi fiel. E Deus honrou a fidelidade de José. Glória a Jesus. Então a gente viu aqui que o próprio Jacó já estava percebendo que era Deus que estava falando com José. Então cita o texto, o verso 12. O verso 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vá agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disseram-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. Aleluia. Como a gente pode ver, conseguiu? Não. Como a gente vê o seguinte: eles estavam em Hebrom e os seus irmãos foram até Siquém para apacentar a ovelha. Era uma distância muito grande, era bem longe Siquém de Hebrom, onde eles estavam. E então Jacó, sabendo dessa distância, e também como a gente já viu mais atrás, nós sabemos que foi em Siquém que aconteceu toda o estupro de Diná, né? Vocês lembram? Não faz muito tempo que a gente viu. Diná foi estuprada em Siquém. Os irmãos Simeão e Levi enganaram o povo de Siquém, foram lá, produziram toda aquela matança. Provavelmente devia de haver lembrança daquelas pessoas ali quanto a família do Jacó. E eles então estavam lá, e Jacó se preocupou, uma preocupação legítima. Então ele pede a José que vá até Siquém, se encontrar com seus irmãos e lhe trazer notícias de como estavam os seus irmãos e o rebanho. E como a gente percebe que ele chegou em Siquém, não encontrou os seus irmãos, aí ficou ali andando, procurando. Uma pessoa o encontrou, perguntou por que ele estava andando ali, por ali errante. Aí ele disse que ele veio se encontrar com seus irmãos,
e aquela pessoa então diz que eles foram para Dotã. Então ele vai até a cidade de Dotã. E quando diz o texto em continuação, Aleluia. no verso 18, diz: de longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Aleluia. Meu Deus. Aqui então a gente percebe, igreja, como eu falei antes, às vezes Deus fala conosco, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visões, Deus às vezes fala em profecia, que é lógico, eu já falei isso aqui uma vez, a gente sempre, a própria Bíblia fala, que a gente deve analisar esses sonhos, essas visões, essas profecias, à luz da Bíblia. Sempre. Não é porque uma pessoa se diz profeta, porque ela está profetizando em nome de Deus. Aleluia. Nem sempre. E eu digo para vocês, igreja, e digo com firmeza, na grande maioria das vezes, não vem de Deus. Na grande maioria das vezes. Aleluia, Jesus. Martinho Lutero dizia que os sonhos devem ser analisados pela luz da Bíblia. E se não coincidirem com o que diz a Bíblia, são do diabo. E a própria Bíblia diz isso, que devemos analisar as profecias à luz da palavra de Deus. E devemos fazer isso. Jamais devemos nos basear, direcionar a nossa vida através de uma profecia, de um sonho, disso ou daquilo. Se você teve um sonho, guarda para ti. Ora, entrega nas mãos de Deus, seja fiel, porque se for de Deus, Deus vai cumprir na sua vida, assim como cumpriu com José. Meu Deus. Porque senão as pessoas têm inveja, as pessoas falam mal. Aqui, como a gente pode ver aqui, eles dizendo que queriam matar José, jogar o corpo numa cisterna. Meu Deus. E o que eles falam no final? E vejamos em que lhe darão os seus Meu sonhos. Deus. Aleluia. Deus Santo. Pessoas, igreja, nós não estamos falando dos amigos dele. Nós não estamos falando de conhecidos dele. Nós estamos falando, sabe de quem? Dos irmãos dele. Pessoas que comiam com ele. Jesus, aleluia. Pessoas que trabalhavam com ele. Pessoas que estavam com ele o tempo todo, como diz lá no início, que ele trabalhava, ele apacentava junto com eles. São essas pessoas que tramavam a morte dele. Mas então Rúben, como diz o verso 21, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben aqui, para dar uma amenizada no negócio, sugeriu que eles jogassem ele dentro de uma daquelas cisternas. Essas cisternas são
realmente exatamente essas cisternas que nós temos hoje em dia. Só que nós, lógico, lá na época deles, eles cavavam um buraco no chão, e quando chovia, aquelas cisternas serviam para armazenar água. Como nós temos cisternas hoje aqui no nosso tempo também, que serve para armazenar água. É a mesma coisa. Então, devia ser uma época que não era época de chuvas e a cisterna estava vazia. Então, Rúben deu a ideia de jogar eles lá dentro, com a intenção de depois ir lá e pegar ele de volta e levar ele para o seu pai. Verso 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que traziam. Que impressionante! A primeira coisa que eles fizeram foi tirar a sua túnica. A túnica que o identificava, aquela túnica que o colocava acima deles. O que a gente vê aqui, uma completa inveja deles. Eles sentiam inveja deles. É lógico, igreja, que eu não vou jamais defender que um pai faça o que Jacó fez. Dá preferência a um filho. O pai deve dar preferência a um filho quando ele tiver só um filho. Aí sim. Mas quando ele tiver 2 ou mais filhos, como é o caso de Jacó, que a gente percebe aqui a própria Bíblia, até o próprio, já ela dá apenas 12 filhos de José, mas na verdade Jacó teve 13 filhos, porque tem a Diná também. Diná também era uma filha de Jacó. Só que a gente vê que a Bíblia foi escrita numa cultura totalmente patriarcal. Então, eles tiraram a Diná de ser filha dele. E eles sempre falam em 12 filhos, 12 filhos, 12 filhos. Mas, na verdade, o próprio Jacó tinha 13 filhos, que era a Diná. E a primeira coisa que eles tiram foi a túnica, que simbolizava aquela autoridade. O que eles queriam mesmo era acabar com José. A intenção mesmo era matar José. Era acabar com a vida dele. Então a primeira coisa, eles tiram a túnica e tomando, verso 24, tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, e sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Vejam só, eles pegaram o irmão dele, tiraram a túnica, jogaram numa cisterna e sentaram para comer. Bem indiferentes ao seu irmão, só para nós vermos o tamanho do ódio que eles sentiam do seu irmão. Não sentiam absolutamente nada por ele, a não ser ódio. Glória a Deus. Verso 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Veja só, o Judá, como eu já falei aqui, Judá é da tribo de Judá que vem Jesus, que vem o rei Davi, por exemplo, é da tribo de Judá, e
E mais para frente também vem o próprio Jesus. É dessa tribo. E é Judá que dá a ideia então de tirar o José da cisterna e vender ele àquela caravana de ismaelitas que está passando, indo para o Egito. A ideia dele aqui, veja só, a ideia não era de fazer bem a José. A ideia era de que realmente ele morresse. Porque é como diz o texto aqui. Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. O que ele está sugerindo é que eles criam que vendendo ele ia morrer. Mas o que ele não queria era ter o sangue do próprio irmão na mão dele. Eles queriam que ele morresse. A única coisa é: nós não o matamos. Nós não temos esse sangue na nossa mão. Na verdade era só isso. E foi o que eles fizeram então. Tiraram José de dentro daquela cisterna e venderam para aquela caravana que estava indo para o Egito. Verso 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Então, como a gente pode perceber pelo texto, Rúben não estava lá quando eles venderam José. A Bíblia diz ali que ele rasgou as suas vestes. Isso quer dizer que ele realmente se apavorou, na verdade. Ele ficou apavorado, ele ficou decepcionado, ele ficou transpassado pelo sumiço do irmão. E o que a gente pode ver aqui, o que a gente pode apreciar aqui é que ele ficou tão, se ele ficou tão abalado com o sumiço, ele poderia ter pego e poderia ter ido ao seu pai e dito o que realmente aconteceu. Mas eles optam então por enganar o seu pai. E mais uma vez a gente vê o Jacó sendo enganado. Mais uma vez Jacó é enganado. E pelos seus próprios filhos. Eles pegam um carneiro ali, um bode, matam o bode, sujam a túnica de José com sangue e mandam para seu pai e lhe perguntam se era ou não era a túnica de seu filho. E quando Jacó vê a túnica, ele reconhece que era seu filho. E o texto diz: então Jacó rasgou as suas vestes, a mesma expressão de Rúben, de rasgar as vestes. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Meu Deus. Sim, a gente chega ao final desse versículo, desse capítulo 37, e o que a gente pode ver, de tirar uma lição, é que nós vemos a história de José
a pequena história de José dentro de uma grande história, que é a história da vida, da Bíblia, a história da redenção. Jesus. E assim como Jesus, José foi humilhado, foi vendido, foi preso, mas triunfou também. E assim como José, nós também às vezes somos jogados dentro de uma cisterna. E às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, por que isso? Onde tu estás? A gente vê a história de José, você não vai ver em nenhum lugar uma expressão: e Deus falou com José, e Deus deu uma visão para José, e Deus usou um profeta para profetizar para José. Em lugar nenhum você vai ver isso. Mas em toda a história de José, você vai ver José sendo fiel a Deus. Mas lá na frente, quando José se revela aos seus irmãos, José vai dizer: foi Deus quem me trouxe para essa terra. Mas foi os irmãos dele que o venderam. A gente acabou de ver. Mas José reconheceu em todo o seu sofrimento, em toda a angústia que ele passou. Imagina um jovem sair da casa do seu pai, tendo tudo, ser vendido como escravo, ser levado como escravo para um outro país, costumes totalmente diferentes. Imagina a angústia. A Bíblia não fala, mas provavelmente ele deve ter clamado a Deus. Ele conhecia Deus. Como a gente viu quando Jacó veio de Siquém, veio para Betel, Deus mandou que ele fizesse um altar. José conhecia Deus. E na angústia ele deve ter clamado a Deus. Mas é uma pequena história dentro de uma grande história. E depois, mais à frente lá, quando José já é o governador do Egito, ele disse: foi Deus quem me trouxe para cá. Que em tudo, meus irmãos, nós possamos ser fiel a Deus e reconhecer que em todo canto, mesmo dentro de uma cisterna vazia, sem nada, rejeitado, vendido, humilhado, que mesmo lá, que a gente possa reconhecer que Deus está conosco em todo lugar. Aleluia. Amém, meus irmãos.